utilizado pelo organismo é proveniente de duas fontes: da dieta e da reciclagem de hemácias senescentes. Na dieta, encontra-se em duas formas: a orgânica, que possui M, encontrados no fígado, coração e rins de animais, e na forma inorgânica, que não possui grupo M, encontradas em vegetais e grãos. A absorção do ferro da dieta acontece no epitélio superior do duodeno, onde há presença de velocidades para ampliar a superfície de absorção. O transporte de ferro do lúmen intestinal até a circulação sanguínea ocorre em três fases principais. Digestão. Como a maior parte do ferro no organismo está associada à molécula Hb, a fagocitose e degradação de hemácias senescentes por macrófagos representam uma fonte importante de ferro. Após a interação de receptores específicos nos macrófagos com as hemácias, inicia-se o processo de fagocitose, seguido da degradação dos componentes da hemácia. O catabolismo intracelular do M envolve várias enzimas, como a NADPH citocromo C redutase, a HO e a biliverdina redutase, e terá como produtos o CO, ferro e bilirrubina. Captação do ferro. O transporte do ferro para dentro do enterócito é realizado pela DMT1, transportador de metal divalente, que além do ferro também transporta outros íons metálicos. Para que ocorra o transporte, é necessário que o ferro tenha sido convertido de ferro 3+, para ferro 2+, mediado pela redutase do citrocromo B duodenal ou DCYTB. A absorção do grupo M não foi completamente elucidada. Aparentemente, o transporte é feito pela proteína transportadora do M1, HCP1, recentemente descrita e posicionada na membrana apical das células do duodeno. O M liga-se à borda escova dos enterócitos duodenais e a proteína transportadora atravessa intacta a membrana plasmática, levando o grupo M extracelular. Transporte intracelular. No interior da célula, o ferro é liberado pela protoporfirina pela hemioxigenase, HO. Após o ferro ser liberado, seguirá o mesmo caminho do ferro não M, tendo dois possíveis destinos dependendo de sua demanda. Se a necessidade for baixa, ele permanecerá no enterócito, sequestrado pela ferritina, e será eliminado quando há descamação do epitélio intestinal. Se houver necessidade de ferro pelo organismo, ele será transportado para fora do enterócito em direção ao plasma, para ser transportado pela transferrina. Transporte para o plasma. O principal exportador do ferro da célula para o plasma é a ferroportina, FPN. A ferroportina é crucial para a exportação do ferro celular e é o único mecanismo de fluxo do ferro. Como a transferrina sérrica tem grande afinidade pelo ferro na forma férrica, o Fe2+, externalizado pela FPT, deve ser oxidado para Fe3+. A efaestinoxidase, semelhante à cerulosplasmina sérrica, é responsável por essa conversão. O ferro 3+, será transportado pela transferrina até os locais onde será reutilizado, predominantemente medula óssea, onde participará da hemoglobinização de novos eritrócitos. O ferro em excesso fica estocado nas células retículo-endoteliais do fígado, baço e medula óssea, nas formas de ferritina e hemosiderina. A apoferritina, proteína livre do ferro contendo o núcleo férrico, constitui a ferritina, a forma solúvel de armazenamento. Assim, a ferritina contém e mantém os átomos de ferro que poderiam formar agregados de precipitados tóxicos. Dos mecanismos de regulação do ferro. A proteína da hemocromatose, HFE,
está fortemente relacionada com a regulação da absorção intestinal de ferro. Ela interage com o receptor da transferrina, TFR, e detecta o seu grau de saturação, sinalizando assim para o enterócito se há maior ou menor necessidade de absorção do ferro na luz intestinal. A hepcidina é um hormônio peptídeo que tem um importante papel regulatório na homeostase do ferro. Através de sua ligação com a ferroportina, o transporte do ferro para a circulação é inibido. O complexo é internalizado pela célula e é degradado. A HCP1 é regulada de acordo com o nível de ferro intracelular. Havendo deficiência de ferro, a HCP1 se redistribui do citoplasma para a membrana plasmática das células duodenais, enquanto, em condições de excesso de ferro, essa redistribuição se dá a partir da borda em escova da célula para o seu citoplasma. A hipóxia também induz a síntese do HCP1, facilitando a captação do M quando há maior necessidade do organismo. Para evitar excesso de ferro livre ou a falta dele dentro da célula, proteínas reguladoras de ferro, IRPs, controlam a expressão pós-transcricional dos genes moduladores da captação e estoque de ferro. Como, por exemplo, o RNA mensageiro da delta-aminolevulínico sintetase 2, ALAS 2, que participa da síntese do M, contém reguladores de ferro, IRE, na extremidade 5' que interagem com proteínas reguladoras de ferro, IRP, que se encontram no citosol. A formação do complexo IRE-IRP na extremidade 5' do RNA mensageiro impede a tradução do RNA da ALAS 2. A afinidade do IRP ao IRE depende da quantidade de ferro dentro da célula. Em situações que há excesso de ferro, a ligação não ocorre, o que permite que a tradução prossiga. A ALAS 2, então, é expressa e inicia a biossíntese do M para o aproveitamento do ferro disponível. Quando há deprivação de ferro, a formação do complexo bloqueia a tradução, abolindo a expressão da atividade da ALAS 2, diminuindo, assim, a síntese do M.